modelos de remuneração que a gente tem, tá? Eu acho que são modelos importantes de controle e gestão de sinistro, né? São modelos que trazem aí previsibilidade. Então, acho que legal isso até para o speech de vendas de vocês, para o speech comercial. É legal vocês saberem um pouquinho o que a gente está fazendo. Obviamente, a gente não concentra só nesses 4 blocos, tá? Eu trouxe só blocos para vocês entenderem os números que a gente tem com a Redditor, mas não são só esses, a gente tem outros modelos de remuneração e outras ações que a gente tem feito aqui de controle e gestão de sinistro, tá? Então, primeiro que aí que a gente chama aqui de DG, nada mais é que de área globalizada, trazendo de uma forma muito simples, o conceito de diária globalizada, gente, é como se fosse né, uma diária de um hotel, então eu pago uma diária, né? E toda a parte de material, medicamento e, né, o serviço de enfermagem, eu pago, em muitos hospitais eu pago apartado, né? Então eu pago uma bolinha de algodão, eu pago o serviço da enfermagem, né, através de uma taxa, eu pago uma agulha, um medicamento. Na DOR, eu tenho quase 90% dos hospitais dele no modelo globalizado, ou seja, eu pago uma única diária e tudo incluso. Se ele usar muito material, ou se ele usar pouco material, a gente controla isso, tá? Isso é gestão do paciente, é de responsabilidade do hospital, tá? Que nem quando a gente vai para um hotel, eu não pago o serviço de limpeza do quarto, eu não pago o serviço, tá dentro da diária que a gente paga daquele hotel, né? Esse é o conceito que a gente tem aqui também de diária globalizada. Então, toda a parte de material, de medicamento, serviço de enfermagem, limpeza do quarto, tudo isso está dentro dessa diária globalizada, tá? Isso traz para a gente e para o próprio cliente nosso, tá? Que está comprando os serviços né, da rede da Sul América. Previsibilidade, gestão, tá? Porque tem pacientes que podem utilizar mais, mas eu tenho uma previsão ali, eu sei quanto que eu vou pagar, né, para aquele atendimento. Então, traz para a gente um controle melhor desse sinistro, tá? Assim, com esse conceito também de globalizado, a gente tem um pacote de PS, então a gente tem 96% da rede DOR, tá? Esses números são só da rede DOR, eles têm um empacotamento de pronto-socorro, ou seja, o paciente vai lá, ele vai ser atendido pelo plantonista ou pelo especialista, porque às vezes precisa de, né, um otorrino avaliar, um cardio avaliar, então a gente tem o plantonista, o especialista, e todo atendimento de exames, de medicação que acontecem dentro de um atendimento de PS, eles estão empacotados. Então, eu também consigo controlar um pouquinho mais o serviço, tá? Compra direta, gente. O que é compra direta de materiais? Então, para algumas especialidades, a gente sai daquele modelo lá, que é um modelo que não tem previsibilidade, um modelo sem gerenciamento, que é o modelo de tabela de Simpro, tá? Para um modelo que a gente negocia a compra direta, tá? A gente negocia o valor do material com os fornecedores e disponibiliza para o prestador. Eu tiro o cotovelo aí do hospital comprar o material, né? E aí evitar qualquer tipo de mal negociação, porque às vezes o fornecedor, né, não negociou tão bem com o fornecedor, enfim, a gente compra. Quando a gente compra com uma escala grande, a gente consegue um preço melhor. Então, a gente faz um controle melhor disso, tá? E também na parte de materiais, toda a tabela aí de materiais de uso comum, são tabelas próprias. Eu saio também de uma simples e passo a falar de preços de mercado, tá? E aí a gente consegue controlar um pouquinho mais, consegue é, gerenciar esse custo, tá? Eu trouxe esses 4 blocos, gente, mas a gente tem muitas outras ações que a gente tem com a Redditor, tá? Então, toda parte tem algumas ações que a gente está fazendo, por exemplo, de empacotamento de medicação, né? Medicações são tratamentos perenes, tratamentos que vão ter aí, que a gente sabe que ele vai ter um tratamento, né, de forma contínua. A gente está fazendo alguns empacotamentos, a gente está renegociando taxas de comercialização de medicamento. Então, tem uma série de outras ações que a gente faz, não só esses blocos, tá? Eu trouxe aqui só para destacar algumas coisas. Toda a parte de empacotamento cirúrgico, gente. Uma apendicectomia, uma cirurgia de transplante, por exemplo, empacotado. Então, traz com que a gente tenha muita previsibilidade dos nossos pacientes e tente controlar de toda forma aí, né, o sinistro da casa, tá? Em relação aos modelos de remuneração, gente, vocês têm alguma dúvida em questão de conceito? Eu só queria entender uma coisa. Nesse caso aí que você fala, Penelo, se hoje nós somos do grupo da Redditor, na verdade, eu ainda compro diretamente ou eu utilizo o sistema deles de compra? Hoje, a estrutura de compra, quem faz a compra é a própria DOR, tá? Mas o conceito do compra direta
continua o mesmo, tá? Para o prestador continua o mesmo. A diferença que a gente fez, que ao invés da Sul América comprar, nós juntamos aí a nossa parte com a da Doro para ganhar até mais barganha de Ganha compra, né? A gente tem escala. uma escala melhor, Sim. né? Então, uma atratividade melhor no preço aí para a gente. Mas em questão de estrutura de projeto, né, no sentido de comprar e entregar para o hospital, isso não muda, tá? O que muda é que ao invés de fazer, né, por nós aqui, acontece aí junto com a área de compras da própria Doro. É, Lutimara perguntando se exames também estão inclusos nas diárias global, Sim, estão inclusos. tá? E a Carolina, nessa mesma linha de raciocínio, temos valores diferenciados de DG, PS, etc., por termos Sul-América? Valores Aí diferenciados da comparando, Reddor. comparando com congênere seguradora, vermelhinha, verdinha, Então, azulzinha. o modelo de remuneração de diária global, por exemplo, da Congener, é diferente, tá? Não só de diária global, mas em empacotamento eles são diferentes. Eles têm as nossas regras de empacotamento, seja de uma diária, seja de um procedimento cirúrgico, elas são muito mais abrangentes e muito menos flexíveis, justamente para para ter o risco compartilhado com o prestador, tá? O da Bradesco, por exemplo, da outra Congener, a gente já teve aí conhecimento de alguns modelos, eles são modelos mais abertos, mais flexíveis. Ou seja, dá um pouco mais de margem para o hospital a cobrar itens, né, serviços fora aquele empacotamento. Nós não, o nosso modelo ele é muito claro em questão do que está dentro, o que está fora e as regras gerais. Ou seja, está tudo dentro, gente. Está dentro e a gente não vai abrir o pacote. Então, o risco é compartilhado, né? Se o paciente foi um paciente redondinho, ele vai ter uma margem maior. Se o paciente complicou um pouquinho mais, eu sei o que eu vou pagar, tá? Tá bonitinho lá na minha previsão. Só que é gestão do próprio hospital, tá? Então, o que eu tenho conhecimento o nosso modelo é um modelo mais coberto, né? Tem maior cobertura aí de itens e é um modelo mais fechado, né? Ele é um modelo que não é tão flexível para o prestador, o que é bom para a gente. E o modelo das outras congêneres é um modelo mais flexível, mais aberto, mais solto. Ok? Penélope, Oi, na diária global, agora é uma dúvida assim, tá bom. ela é empacotada e tudo está dentro dessa diária global. Mesmo quando o prestador não tiver referenciado, não for referenciada, por exemplo, uma tomografia específica, está dentro desse pacote ou ele pode recusar o atendimento dentro de uma diária porque o procedimento não é credenciado? Quando a gente negocia, a gente coloca que todos os exames estão dentro, tá? Pode ser, Priscila, que quando a gente fechou a diária globalizada, né, ele não tinha máquina de tomografia. Ele não tinha máquina. Então, isso não entrou no custo da negociação. Então, tem muitos hospitais que podem alegar que, como não entrou no custo, né, ele não entrou na negociação. O que a gente faz aqui? É claro que a gente tem que olhar caso a caso, tá? A gente não pode generalizar. Mas o que a gente faz aqui? A cada negociação de reajuste, vamos supor que quando eu fechei a diária global, a tomografia ele não tinha máquina, então não entrou no custo. Mas quando, quando a gente foi fechar um reajuste, ele, né, adquiriu a máquina e agora ele faz uma tomografia, eu falo, aqui, ó, eu estou te dando, sei lá, 3% de reajuste nesse item aqui. Inclusive, tô já colocando que todos os exames estão aqui dentro, inclusive aqueles que você não fazia. Então, isso é mais nosso comercial aqui de prestadores, justamente para evitar esses escapes, Priscila, porque é claro, gente, a gente está empacotando tanto a nossa rede que o prestador ele se sente, né, pensando em alternativas para cobrança extra dos nossos pacotes. Mas a gente tem aqui alguns mecanismos para segurar essa rede e evitar qualquer cobrança extra pacote, tá? Seja de DG, seja de PS, seja qualquer outro formato de pacote que a gente tem negociado com a rede. Tá bom, obrigada, viu? Imagina. A Josiane fez uma pergunta aqui. Esse percentual de 96% do pacote de PS é da Redditor. Isso. Você tem exemplo de outras redes, grupos, percentual desse pacote, para a gente comparar? Aqui eu não tenho, tá? Mas, por exemplo, de cabeça, tá? Só para não tenho nenhum dado estruturado aqui, mas o que eu tenho de cabeça, por exemplo, o grupo A1000 em pacote PS é 100%. Pacote de PS ele tem 100% empacotado, o grupo A1000. Que é, o que inclusa, né, o grupo A1000? O Samaritano, o Alvorada Moema, o Paulistano,
Esses hospitais, o Santa Joana Recife, os Samaritanos do Rio de Janeiro, eles têm 100% de PS empacotado, tá? Ok. A Elaine trouxe aqui um comentário. No nosso modelo, com tudo incluso, aumenta a necessidade de uma auditoria Vai beber água, vai. mais efetiva, evitando maior tempo de internação. Já ouvi que os hospitais seguram paciente Andou internado. muito, né? Eu entendi o ponto da pergunta, tá, Juliana? É, Eu acho que cortou aí um pouquinho, mas eu entendi o ponto da pergunta. A é, gente tem. A gente, né, entende, né? Quando a gente empacota demais, o prestador ele se sente pensando em formas de ganhar mais, né? Então a gente aqui tem uma auditoria, né, da conta, todas as prorrogações de internação passam por um corpo técnico para aprovar ou não, né? Então, assim, tem um mecanismo de auditoria, tanto em loco, tá? Na conta auditada, porque as contas de internação, elas são auditadas, ou presencialmente, ou dentro de casa, mas utilizam o mesmo protocolo, tá? Ou na própria prorrogação da internação. Se não tem justificativa de prorrogação, não tem como prorrogar, tá? Então passa sim por essa auditoria, justamente para evitar que ele prolongue o tempo de internação para suprir alguma fragilidade que ele tem aí na margem da conta, tá? ok. A Lucimara colocou aqui, por que alguns procedimentos cirúrgicos eletivos não têm contrato com o prestador? Aí ela deu um exemplo. O segurado vai realizar um procedimento cardiológico, alguns códigos estão autorizados, outros não, porque o prestador não tem credenciamento, causando vários transtornos, o segurado tem que mudar de prestador. Por que isso acontece em alguns casos? Acontece, gente, porque a gente não tem toda a parte de procedimentos contratados com a rede, tá? Seja por conta de algum projeto nosso, tá? Seja por conta de falta de contratação mesmo. Então, tem até desde casos simples, que há um código simples que de fato não tá, e aí a gente, enfim, é ruim para, né, para a experiência do beneficiário, mas isso pode acontecer, a gente tem que ser acionado e contrata para evitar aí qualquer tipo de desgaste com o segurado. Mas tem serviços que a gente também não contrata por questão de projetos. Então, por exemplo, vou dar transplante. Todo procedimento de transplante, a gente não tem negociado com o Grupo DASA e com o Grupo Américas, né, que é o Grupo Amil. Não temos contrato. Por quê? Porque eles não conseguiram chegar, na época que a gente estava negociando, em formato de pacote, que é o que a gente remunera a rede, né, nem em formato e nem em preço. E aí a gente falou, não, então não podemos, gente, porque aí o sinistro ele vai estourar. A gente deixou concentrado em outros grupos, na própria Redditor, na própria BP, tem pacotes, em outros hospitais que a gente tem, o Hospital do Rim, tem pacote de transplante, então a gente deixou em redes que foram na nossa direção em relação ao modelo de remuneração e preço, tá? Então pode acontecer desde itens simples por falta de contratação mesmo, aí, né, independe, não tem especialidade contratada, enfim, até em questão por projetos nossos que de fato a gente não colocou. Pê, posso fazer uma pergunta? Claro, oi Gi, Tudo bem? Tô adorando aqui, viu? tudo bem? E você? Ai, que bom. É, a gente sabe que a negociação com a rede, né, essas iniciativas de transformar os modelos de pagamento para o prestador são iniciativas de gestão, né? São um dos pilares que se revertem lá nos nossos números de redução de sinistralidade, né? São diversas iniciativas que acontecem em conjunto e o papel de negociar a rede ele é muito relevante. Em grandes números, a gente consegue demonstrar quanto de saving essa área trouxe para a companhia. Eu acho que seria muito importante a gente, obviamente, entender um pouco de quanto isso traz um efeito positivo em grandes números. Não precisa ser na vírgula, mas eu acho que seria importante para a área comercial poder ter um pouco dessa dimensão, que eu sei que tem um esforço muito grande. Muito, gente. O ano passado e esse ano, né? Eu falo, gente, já passou 6 meses desse ano, então em 1 ano e meio a gente negociou muita coisa com a rede e tem muita coisa no pipeline aí para a gente fazer para o segundo semestre, tá? Gi, eu não sei se. Eu sei que o time da Matriz está aqui nesse treinamento junto, tá? A Matriz nossa de prestadores é uma área responsável por toda a parte de controle de projetos que a gente faz de negociação com a rede, tá? E eles têm sim um controle
até porque a gente apresenta isso para os executivos de todas as nossas ações. Então, tem sim um número, uma estimativa aí, não tem, obviamente, na vírgula, mas tem sim um número já do que a gente já entregou de economia nas ações que a gente está fazendo. Desde negociação de itens, gente, a gente está negociando vitamina D, que está uma moda agora, né, no mercado pedindo vitamina D. A gente negociou desde vitamina D até outros pacotes, redução de margem de quimioterapia, todas as ações, a nossa matriz de prestadores, ela tem esse controle nacional, tá, Gia? Acho que é importante isso, porque aí eu não trago só uma visão de grupos econômicos, a gente traz uma visão nacional para vocês. Mas o que eu posso garantir para vocês é que teve muita economia, gente. Teve muita negociação que a gente está fazendo, que a gente fez no passado e que a gente está fazendo esse ano ainda para ajudar vocês, né, no controle do sinistro. E é isso. Eu acho que, não sei, eu tinha visto a Jusilei aqui, eu não vi se mais alguém entrou da matriz. Ô, Ju, se você puder me ajudar com esse número, passar aí para a Mônica, para a Nalva, para compartilhar depois com a área aqui comercial, eu acho que é um número importante de a gente ter, tá? Aí eu Sim, a não gente traria só uma visão de pode. grupo econômico, uma visão nacional de todas as ações que a gente está fazendo. Sim, a gente tem tudo planilhado no Dash, então a gente pode passar essas informações, sim. Legal, É, obrigada, viu, Ju? só complementando aqui, né, até um comentário do Lauro aqui, essa questão do reembolso modular, direcionamento de rede, ele causa uma economia que a gente começa a valorizar isso no cliente. E aí vai ter um impacto na questão de reajuste. Isso aí é muito positivo para a companhia como um todo. Sem dúvida. Sem dúvida, Mesmo? gente. A gente tem trabalhado muito no sentido não só de modelos de remuneração, de renegociação com a tabela, mas também questão de reajustes, né? Não adianta a gente fazer uma baita renegociação aqui e depois o prestador recompor isso no momento de reajuste dele. Então, a gente tem trabalhado muito isso e trabalhado não só em questão de recompor onde de fato está defasado, mas renegociar aquilo que está acima do que a gente vê do mercado, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido também de renegociar tabelas que estão com valores acima do remunerado no mercado, tá? Na rede nossa. Até nessa linha aí também a Renata coloca aqui, né? Sobre a expansão de rede credenciada. Alguns clientes da carteira de ASO possuem vidas em regiões que atualmente a gente não contempla uma rede abrangente. Aí ela deu um exemplo aqui. Ambev, na cidade de Manaus, Bacabal, mais na região norte. Existe alguma ação em andamento para ampliação de rede, para minimizar a questão de reembolso e trazer essa melhoria de resultados para os clientes? Aí precisaria olhar, tá, Juliana? Porque não sei se é uma questão só de expansão de rede ou se é uma questão de não ter rede. Porque a gente tem muitas localidades do Brasil que, de fato, não tem o que contratar. Não é porque a gente não queira, tá? Mas, por exemplo, não tem. Às vezes só tem uma Santa Casa, que é só atendimento via SUS. Aí tem que entender. Eu não conheço essa região de Manaus aí, não é muito, né, o que eu conheço aqui de rede. Mas o que eu posso é precisa envolver áreas de produtos e acho que a própria matriz, porque faz um trabalho bem importante de cluster, de olhar aonde que está a expansão de produtos nossos, né, de clientes nossos, versus aonde a gente tem de fato rede. Então, a matriz que ela tem essa visão nacional, ela pode ajudar vocês mais nessa resposta, tá? Só que é um ponto só que eu acrescento, tem que entender se não tem, se é uma questão de da gente não contratar, não credenciar, ou se é uma questão de fato que não tem rede mesmo disponível, gente. Às vezes não tem, né? A gente pode ter que se deparar